Olá, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar a nossa série relativa à apresentação da análise setorial de hair care, de cuidados com os cabelos. Na última apresentação nós falamos um pouco mais sobre o mercado brasileiro e terminamos a análise da situação em que se encontra o mercado hoje. Partimos de mundo, fomos para o Brasil e agora o que nós vamos fazer é ter uma visão de expectativa. O que a gente pode esperar para esse mercado no futuro? Nós vamos fazer isso passando por dois momentos. Primeiro, nós vamos falar sobre tendências gerais de consumo, que orientam não apenas hair care, mas todas as relações de consumo que nós temos no mundo. Então, alimentação, limpeza, etc. são tendências macro de consumo. E depois nós passaremos especificamente para aquelas tendências relativas à beleza, cuidados pessoais e cabelos, certo? Então, iniciando com as tendências de consumo. Existem aqui mapeadas pela Mintel 7 grandes tendências de consumo. Essas tendências, embora cada uma delas fale especificamente sobre uma coisa, essas tendências elas se conversam e trazem reflexos gerais na vida do consumidor. Falando especificamente de cada uma delas, nós temos uma macro tendência focada em bem-estar, que traz aí um consumidor muito mais em busca de um bem-estar tanto físico quanto mental. Nós temos a macro tendência de arredores, que é uma tendência que mostra como cada consumidor busca cada vez mais se sentir conectado a um ambiente externo. A terceira macro tendência é a de tecnologia, de buscar soluções tecnológicas tanto para o mundo físico quanto para o mundo digital. A quarta é a tendência de experiências, essa procura, descoberta, busca de estímulos em tudo aquilo que o consumidor faz. A quinta, a tendência de identidade, que visa o entendimento e a autoexpressão, a expressão do próprio eu e mostrar qual é o meu lugar no mundo. A macro tendência de direitos, que diz respeito a se sentir protegido, respeitado e apoiado por todo um sistema nessas relações de consumo. E a macro tendência de valor, que é de efetivamente buscar benefícios tangíveis naquilo que é comprado, seja a título de produto, seja a título de serviço. Benefícios que sejam mensuráveis com relação ao investimento que foi realizado. Como eu comentei, a tendência, ela fala de um ambiente específico de cada uma dessas tendências, mas elas entre si se conversam. E existem alguns reflexos em comportamentos que a gente observa que permeia diversos cruzamentos entre essas tendências, tá? Então, o que eu vou falar um pouquinho agora são alguns reflexos de comportamento ou tendências de consumo de uma forma geral que relacionam cada um desses pequenos bloquinhos, certo? Então, quando a gente olha todas as tendências aqui em conjunto, existem algumas coisas em comum, tais como uma preocupação entre a relação indivíduo e coletivo. Tem uma noção muito grande, cada vez mais presente, dessa preocupação de que se está bom para mim, porém não está bom para o outro, não está bom para a sociedade, não está bom para o planeta, já não é mais bom. Então, a presença do todo, dessa coletividade, é algo que permeia todas essas tendências, tá? Então, palavras como diversidade, acessibilidade e inclusão vão estar muito presentes no discurso de todas as pessoas, de todos esses consumidores. O segundo ponto em comum e que se relaciona muito com essa questão do coletividade é a noção da importância e da percepção de que a vida e os espaços são comunitários. Certo? Então, você não vive mais a sua vida sozinho, você vive a sua vida de uma forma a interagir com o outro e com o todo, e por conta disso, isso deveria interferir na relação de consumo, naquilo que eu compro, naquilo que eu busco, certo? E ainda falando numa relação com essa coletividade, existe aí uma preocupação
que foi muito amplificada por conta da questão pandêmica, da necessidade de conexão com o outro. Essa necessidade de conexão, ela vem em dois momentos. Num primeiro momento, uma conexão muito mais geográfica, vamos dizer assim, é uma conexão que eu falo com os meus vizinhos, com a loja que vende aqui na rua, o negócio local. E aos poucos, com o passar do tempo, essa noção de conexão, ela ultrapassa o limite da proximidade geográfica e ela passa a ser mais relacionada com a questão de similaridade de pensamento. Então, a necessidade de conexão, ela é premente, que eu preciso dessa relação com o outro. Num primeiro momento, uma relação mais imediata e de contato praticamente físico. Num segundo momento, uma relação de similaridade. Eu busco me conectar com pessoas que acreditam em coisas parecidas com as minhas, que gostam das mesmas coisas que eu. E nisso, essa necessidade de conexão, ela vai ligar muito com o fator de tecnologia que a gente vai abordar um pouco mais daqui a pouquinho. A próxima tendência geral, esse comportamento geral que perspassa todas essas 7 macro tendências, é uma busca por um grande propósito de saúde. E isso vai levar à formação de grandes ecossistemas de saúde, também muito ligados com a questão tecnológica. É a questão de uma disponibilização de dados pessoais no sentido de quais são as minhas métricas de saúde, quais são os meus níveis de colesterol, de pressão, enfim, hormonais. E tudo isso está muito conectado com os meus aplicativos, os meus equipamentos, as minhas tecnologias disponíveis e cuidar de um propósito maior de saúde. Lembrando que essa saúde, como bem diz aqui essa nossa primeira tendência, macro tendência de bem-estar, é uma saúde que ela vem cada vez mais mudando e incorporando o aspecto mental, certo? Então, por muitos anos, entendeu-se por saúde uma busca por um peso adequado, exames adequados, enfim, algo físico, realmente. E cada vez mais, e mais uma vez amplificado pela questão pandemia, a questão de burnout, solidão, isolamento, enfim, de toda essa qualidade física mental, ela vem muito presente no discurso do que é saúde, certo? Próximo ponto que a gente traz aqui como um geral que interliga tudo isso é a questão de uma preocupação socioambiental muito grande. E aí essa preocupação socioambiental muito tangibilizada na questão de preocupação climática, das mudanças de clima, emissão de carbono e por aí vai, numa questão de utilização eficaz e eficiente de recursos, de uma maneira que a gente perceba que o consumo é um consumo inteligente, na medida do possível, e uma questão de utilização espacial adequada, promovendo aí esse acesso a todos e promovendo um equilíbrio entre essas relações. Aí conceitos como, por exemplo, cidades inteligentes, como economia circular, ganham muita força nesse sentido, certo? E essa questão de preocupação socioambiental, ela se reflete num outro comportamento muito importante, que é a questão da noção de responsabilidade, tá? Essa responsabilidade sendo desdobrada em 2 caminhos. Tanto a responsabilidade das empresas, das marcas, no sentido de buscar soluções eficientes, de ter uma postura ativa e não reativa, de oferecer soluções tecnológicas, inovações e afins para acesso deste consumidor, e também a questão de segurança e transparência, então questões como blockchain, rastreabilidade ganhando muita força. Essa primeira responsabilização da empresa e das marcas de terem um papel ativo na melhora dessas condições socioambientais como um todo, ela é um primeiro passo que depois deriva numa responsabilidade do consumidor.
Então, nós precisamos da responsabilidade da empresa e das marcas para garantir o empoderamento desse consumidor no sentido de fazer escolhas mais inteligentes, de ele sentir que ele tem o poder da escolha, o poder da decisão na mão, de fazer escolhas mais inteligentes e mais adequadas àquela coletividade que a gente falou no início, certo? Então, tanto a questão de oferecer produtos e serviços que tragam todos esses benefícios para ele, quanto empoderá-lo no sentido de dar informação, dar transparência, dar segurança para que essa pessoa tome uma decisão consciente e assertiva, certo? E o último ponto que eu gostaria de salientar aqui, que perspassa essas tendências como um todo, é a questão da tecnologia, certo? A tecnologia, ela passa a ser muito vista como aliada no dia a dia, então, tanto buscando mais conveniência, mais praticidade, como a utilização de um e-commerce, a evolução da inteligência artificial, da internet das coisas, quanto uma questão realmente de um futuro não tão distante assim, numa relação homem-máquina, de como essa tecnologia se integra na minha vida e possibilita a conexão, principalmente aquela conexão por similaridade e não por proximidade geográfica, como a gente falou, certo? Existem aí algumas tensões, certo? Com relação a essa tecnologia. A primeira tensão muito grande é a tensão da privacidade de dados, que já é muito premente hoje, já é algo extremamente presente, mas tende a evoluir cada vez mais, principalmente na medida que evoluírem os tais dos ecossistemas de saúde que eu comentei. Então, são informações muito pessoais, muito restritas, que precisam ser disponibilizadas para que esse ecossistema de saúde funcione, porém, que são muito confidenciais, são sigilosas, muitas vezes causam, enfim, desconforto nas pessoas em falar sobre determinados assuntos. Então, essa tensão de privacidade de dados vai ser algo muito presente, cada vez escalar mais na nossa sociedade. E também a questão da relação homem-máquina. Como eu comentei, a máquina ela vem muito como aliada nessa relação de facilitar o trabalho, mas existe um medo. Até onde a máquina me substitui? Como eu vou interagir com a máquina? Como eu vou saber comandar e dominar essa tecnologia para não ser ultrapassado, para não ser substituído no mercado de trabalho, certo? Então, tem essa questão da tecnologia como aliada, mas um pouco com essas tensões aí existentes. E uma outra tensão que é muito importante de a gente mencionar é que existe essa necessidade, essa presença e quase essa dependência da conectividade, mas também tem uma busca incessante desse consumidor por um auxílio, por uma ajuda em se desligar da hiperconexão. Então, o indivíduo praticamente grita por socorro às marcas, às empresas, aos próprios produtos e serviços adquiridos, em como você me ajuda, como esta coisa me ajuda a desligar deste ambiente hiperconectado que satura minha cabeça e principalmente prejudica o meu bem-estar mental, certo? Então, como eu falei, embora existam essas 7 macro tendências por si, elas se combinam e se tangibilizam nessa série de comportamentos que eu mencionei aqui para vocês. Certo? Então, aqui a gente finaliza esse primeiro grande bloco de tendências que fala sobre macro tendências de consumo, ou seja, tendências que vão aí acompanhar o consumo geral. E passamos a entrar agora nas tendências específicas do mercado de beleza e cuidados pessoais, certo? Que obviamente vão conversar muito com as tendências que a gente viu em macro tendências de consumo. Falando então um pouco das expectativas do mercado de beleza, o que nós esperamos? Encontrar marcas dirigidas por propósito, linka muito com aquela questão do individual versus coletivo, preocupação socioambiental. Marcas que sejam experts digitais. O que é ser expert digital? É estar presente nesse meio, possibilitar o acesso através do meio digital e também favorecer as minhas trocas. Vai linkar muito com a questão de acessibilidade que nós vemos daqui a pouco.
Marcas que tragam suporte clínico, ou seja, que sejam testadas, que tragam realmente eficiência e eficácia num tratamento realizado, naquela performance que você busca atingir com o uso do produto. A questão de acessibilidade, e a acessibilidade dividida também em duas frentes. A frente de acesso financeiro, então as pessoas buscam produtos que tragam todos esses benefícios, porém que não sejam impeditivos da compra. Então não pode ser aquele produto com folha de ouro que vai custar uma obscenidade e vai estar acessível a apenas uma parte muito pequena da população. Então tem um desafio da acessibilidade em termos de preço e também uma acessibilidade em termos de diálogo, ou seja, as pessoas buscam marcas com as quais elas possam se relacionar, com as quais elas possam interagir, trocar, enviar uma mensagem, enviar o seu posicionamento e receber um retorno desta marca. E isso, como eu falei, casa muito com a questão da marca ser uma expert digital, de estar presente nesse meio que hoje é o mais fácil, o mais ágil para se comunicar com os nossos consumidores. A questão da eficácia, muito ligada com o suporte clínico, o embasamento médico, garantindo uma efetiva performance daquilo que é comprado, e uma multifuncionalidade, ou seja, busca-se cada vez mais por produtos e serviços que entreguem não somente uma coisa, mas que entreguem coisas diversas. Nós vamos falar um pouquinho de beleza ingestível, por exemplo, e isso vai ficar um pouco mais tangível a questão da multifuncionalidade para vocês. Então, o que nós vemos de novos comportamentos do consumidor? Uma ênfase maior neste bem-estar físico e mental aqui. Então, esse me faz bem para o meu corpo, faz bem para a minha cabeça, me faz sentir bem com o todo. Uma busca por produtos alinhados à saúde, a cuidados terapêuticos, ao bem-estar de uma forma geral e, não esquecendo, a garantia da eficácia, certo? Não queremos comprar gato por lebre, queremos comprar um produto que efetivamente cumpra aquilo que prometa. E uma maior consciência de higiene e crescimento dos produtos de saúde preventiva, mais uma vez aí um reflexo dessa situação pandemia que vivemos nos últimos anos e que mostrou a necessidade cada vez maior desse autocuidado, da limpeza, da higiene. Isso se reflete muito na questão do Clean Beauty. Clean Beauty é uma linha que já existe, que ganha cada vez mais força, que traz cada vez menos a busca, ou melhor, traz cada vez mais a busca por ingredientes que não sejam nocivos à saúde e que não sejam nocivos ao ambiente em que se inserem, tá? Então, existe uma mudança do consumidor em direção a essa segurança na utilização dos ingredientes, no sentido do não vai fazer mal para mim e não vai fazer mal para o meu entorno, e a biocompatibilidade, ou seja, não é nada agressivo à minha constituição natural, certo? Então, é uma tendência, só que é algo que já está se tornando um novo padrão em muitos mercados, principalmente mercados já desenvolvidos, como o mercado europeu, o mercado norte-americano, por exemplo. Esse posicionamento do clean, da limpeza, diferente do que é uma questão no mercado alimentar, por exemplo, quando a gente fala de um clean label, a gente fala muito de rótulo, de tipos de materiais utilizados, enfim, que é muito mais simples e fácil para o consumidor entender. Bom, o que é um clean label no alimento? É aquilo que eu sei que eu tenho na minha geladeira, no meu armário, e que eu consigo associar, que não tem aqueles nomes difíceis químicos. Na indústria de beleza, não dá tanto para ter essa noção, porque realmente existe a necessidade dos compostos, aí, dos elementos químicos para a composição dos ingredientes de todos os produtos vendidos na categoria. Então, esse clean vai se relacionar muito menos ao rótulo e mais à questão da transparência e da segurança, certo? Então, eu estou falando aqui de transparência no sentido de rastreabilidade, de blockchain, de um cuidado com supply,
certo? Então, este sentido de transparência e segurança, ele é mais presente do que especificamente uma lista de ingredientes. É claro que existem ingredientes que claramente são nocivos e que aos poucos eles são afastados da busca por produtos e serviços. Então, sulfatos, parabenos, alumínio, enfim, alguns elementos e ingredientes que já se tornaram sabidos como nocivos à saúde, eles já não são mais buscados, certo? Mas existem certas formulações que garantem espessura, eficácia, etc., que não tem como a gente se dissociar, certo? E cada vez mais tem esse apelo a claims que sejam éticos e sustentáveis, certo? Mostrando essa preocupação com o todo, mostrando essa preocupação com o ambiente, mostrando essa relação de preocupação com a sociedade em que se insere. Essa relação dos ingredientes naturais é muito interessante e nós vimos no último episódio que nós temos na playlist que fala do mercado brasileiro, já é verificado em campo, essa questão dos ingredientes naturais está muito forte, principalmente as fórmulas livres de substâncias já consideradas prejudiciais, como eu comentei com vocês, parabenos, sulfatos, silicones, alumínio e por aí vai. E nós vemos que nos principais claims utilizados no ano de 2020, encontrados em categorias produtos já comercializados desde o ano de 2020, todas as categorias de beauty care, elas trazem esse apelo da naturalidade. Especificamente no cuidado com cabelos, aqui no hair care, nós vemos que o claim mais utilizado em todos os produtos foi o claim de natural, o segundo, o de sem parabenos, o terceiro de orgânico. Então, nós vemos aí realmente um consumidor mais consciente, buscando entender mais sobre aquilo que ele compra e buscando um produto cada vez menos nocivo para si e para o todo. A questão de saúde com os cabelos, ela ultrapassa simplesmente a percepção de cuidados com o fio, que era algo muito presente aí ao longo dos anos, e ganha cada vez mais preocupação a questão da saúde do couro cabeludo também. Então, fatores como hidratação, reparação de danos já muito conhecidos da categoria de hair care, passam também a complementar assuntos de crescimento ou recrescimento de cabelos, porque a gente tem uma questão de queda muito grande, como vimos aí em todo o histórico da categoria, desses tratamentos para o couro e da prevenção da queda, certo? Então, entram aí coisas novas neste mercado, preocupações, produtos e serviços endereçados a este couro cabeludo que antes eram problemas, eram preocupações, necessidades muito mais voltadas ao homem, muito mais voltadas a um público mais velho e que cada vez mais começam a estar presentes de uma forma geral na vida de diversas pessoas, independente de gênero e faixa etária, certo? Então, todos esses fatores, especificamente aqui, com grande destaque a prevenção de queda, leva para uma questão de beleza ingestível, da preocupação da beleza ingestível. O que é isso? Aquelas balinhas, pequenos complementos, docinhos e afins que buscam trazer mais vitaminas e trazer um complexo que fortaleça o cabelo, que evite a queda, que previna determinados problemas relacionados a couro cabeludo. Esse pode ser um caminho muito importante aí para a indústria de hair care. Pensar numa atuação preventiva que atue muito mais na causa subjacente do que simplesmente na queda em si, no evitar que caia ou fazer crescer de novo. Está caindo por quê? Qual é a razão? E aí serão buscados produtos e serviços para atuar nisso que leva à queda e não simplesmente no fato de ter caído. Como eu falei, uma preocupação que aí atinge cada vez mais ambos os gêneros e diversas faixas etárias, devido a causas diversas, especificamente, principalmente estresse, genética, idade, uma dieta que não é nutricionalmente balanceada e outros problemas como questão de sequelas de Covid ou relação com outros problemas de saúde, como diabetes, por exemplo. E falamos aqui da utilização dos nutrientes e ingredientes multifuncionais. Lembra que tinha uma expectativa
na indústria de beleza como um todo, de ter produtos multifuncionais. Então, trazer produtos, ingredientes, enfim, enriquecidos com vitamina B, com biotina, com rhodiola, que vão trazer essa saúde dos cabelos por consequência, certo? E, finalmente, a gente apresenta aqui a questão da tecnologia associada ao beauty care. Claramente, como eu falei, tecnologia é uma das grandes macro tendências de consumo e não é para ser diferente do futuro que a gente prevê em beauty care. Então, a tecnologia estando presente tanto nas formas das marcas se relacionarem, quanto na questão da inovação, no trazer novos produtos e serviços. Então, a questão tecnológica, ela ganha uma aceleração aí nos últimos 2 anos, principalmente por conta do nosso afastamento obrigatório aí por conta de lockdown e afins de todos os estabelecimentos. A gente tem uma aceleração, essa necessidade da tecnologia de estar presente na nossa vida. Começam a ter alguns assuntos presentes que ainda não estão muito bem definidos dentro da indústria de beleza, mas que vão ser puxados pelas grandes marcas principalmente e cada vez mais estar presente através das startups e através do discurso geral. Questões como, por exemplo, o metaverso, e aí a gente fala como essas marcas vão se relacionar nesse metaverso. Falamos de realidade virtual, falamos de realidade aumentada, falamos de avatares, como a indústria de beleza vai integrar isso. É um papo que está começando a acontecer, liderado pelos grandes players mundiais. A questão dos NFTs, né, que são basicamente aquelas edições limitadas, é um controle de série que garante que você está comprando uma coisa que não vai ser disponibilizada de forma massificada. A questão de blockchain, muito ligada à rastreabilidade verificável, né, uma rastreabilidade quase que contratual, que traz muito mais segurança para o consumidor daquilo que é comprado. Também a questão de personalização. Então, questões de ter acesso a produtos e serviços que tenham muito mais relação com as minhas necessidades particulares do que a de um grupo em específico. Então, este produto aqui faz bem para mim, ele é relativo à minha periodicidade de uso. Então, eu vou buscar produtos e serviços cada vez mais adequados à minha utilização, certo? Quais são os desafios associados com essa chegada, com esse crescimento da tecnologia dentro do ambiente de beleza e cuidados pessoais? Primeiro, garantir o engajamento online. Então, como que eu vou me manter atrativa e trazer acesso para essas pessoas me encontrarem, principalmente nessas diversas plataformas, diversas redes, diversas mídias existentes. Possibilitar a promoção da compra no ambiente online, então o e-commerce aí bombando, ganhando cada vez mais força, e acompanhar essa evolução, porque o que é novo hoje em termos de tecnologia já é defasado no mês que vem, enfim, no final do ano. Então a questão de acompanhar essa evolução é algo que vai ser uma preocupação para os grandes players aí do mercado de beleza e de cabelos. Quem está liderando este mercado? Os asiáticos, né? A parte da Ásia, quando a gente fala principalmente de dispositivos, e a América do Norte, quando nós falamos a título de patentes, certo? Então, mercados já mais desenvolvidos na questão tecnológica, trazendo esses primeiros passos dessa relação da tecnologia com a beleza. Então, trazendo aqui as principais conclusões. Nós vemos que as tendências de bem-estar físico e mental, um consumidor muito mais ativo e mais consciente desses seus direitos, do papel no mundo que ele tem, vão nortear não apenas a minha forma de me posicionar no mundo, mas também as minhas relações de consumo. As marcas, elas são cada vez mais desafiadas a exercer um papel ativo e não reativo, tanto na sociedade quanto no ambiente em que se inserem. O que quer dizer isso? A marca vai ter que trazer propostas e soluções para uma sociedade mais justa, mais igualitária, com maior equidade de acesso e com produtos que não agridam o meio ambiente, que não causem resíduos, por exemplo. E oferecer produtos e serviços que tragam efetivamente real valor a todos os stakeholders, não só ao consumidor em si,
mas consumidor, sociedade, ambiente, enfim, toda essa preocupação do coletivo que abordamos bastante. A tecnologia e o ambiente digital cada vez mais presentes na vida das pessoas, porém carregando consigo o paradoxo da necessidade da relação humana e do desligamento dessa hiperconexão, conforme falamos. O mercado de beauty care cada vez mais orientado à sustentabilidade, à naturalidade, então isso nós vimos em tendências, nós já vimos que se relaciona com as maneiras das empresas se relacionarem com o consumidor, a maneira como essas empresas e marcas se posicionam. E a questão do destaque dos problemas capilares com causas diversas, destacando aqui estresse e as sequelas de Covid, que levam a essa preocupação com o couro cabeludo e com queda de cabelo específico, mais comum e mais frequente entre diversas faixas etárias e em ambos os gêneros, certo? Então, esta foi a última parte da nossa apresentação da análise setorial de hair care. Espero que tenham sido explicações construtivas, que possam apoiar aí tanto os nossos professores na execução das salas de das aulas junto aos alunos que trabalham com as categorias de hair care. Então aqui destacamos alguns dos desafios, trabalhamos com Ox, trabalhamos com Colene, quanto inspirem aí potencialmente os próprios líderes das nossas empresas e pessoas, enfim, com interesses diversos de atuar no mercado de hair care. Muito obrigada e até a próxima!